Olá, olá a todos, olá amigos empreendedores, empresários, empresárias do Brasil inteiro e especialmente das nossas comunidades aqui do empreendedores.com.br. Estamos em mais um encontro do nosso grupo, o nosso grupo está cada vez mais forte, nós temos dois grupos, vou explicar aqui para vocês a diferença, vou explicar para vocês que ainda não sabem o que é o empreendedores.com.br, tendo em vista que é um projeto muito novo, que nasceu há apenas 4 meses, no finalzinho aí de 2024. O Empreendedores é a nossa iniciativa aqui do ecossistema, todo o ecossistema do Administradores, enfim, que você já conhece, Administradores Premium, Café com ADM. Agora o Empreendedores é a mais nova frente do nosso grupo e totalmente voltada à prática do networking e voltada também para empreendedores. O que é o Empreendedores? O Empreendedores é o primeiro clube de networking do Brasil que, além de conexões de altíssimo nível, como você vai ver aqui hoje, também promove o seu negócio para um ecossistema que atinge até mais de 15 milhões de pessoas por mês. Então nós somos o primeiro no Brasil desse tipo e por isso que a gente está crescendo sem parar e atraindo cada vez gente tão fantástica quanto o Sérgio Bertucci, que vai chegar aqui hoje para contar o incrível case do Fita Cream. Olha só, eu já estou viciado aqui no Fita Cream e ele vai contar essa história aqui para vocês. É um cara totalmente disruptivo e é um cara que entende como ninguém a arte de pivotar, que é tão necessária para todo e qualquer empreendedor. Sérgio Bertucci, cara, que honra te receber por aqui no nosso encontro semanal, sendo o speaker principal que vai trazer tantas lições aqui, compartilhar experiências aqui com a nossa turma aqui para a gente aprender com você, cara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Imenso prazer. Faz dois ou 3 meses que a gente já está junto, parece que a gente se conhece já há quase um ano. Muito legal o network faz realmente o negócio crescer para uma outra dimensão. E obrigado pelo convite. Vamos contar um pouco dessa história aí de 30 anos empreendendo, 6 empresas, 6 pivotadas, e agora lançando um produto aí inédito no mundo, que você acabou de mostrar, o Fita Cream. Fico muito feliz que você gostou bastante do produto. Muito bem. Galera, eu vou contar um pouquinho aqui de como que a gente se conheceu, eu e o Sérgio. Quando a gente lançou o Empreendedores há 4 meses, eu acredito ali que no primeiro mês o Sérgio já pintou por ali. No comecinho, a gente criou um Instagram, que é, pronto, já segue aí, @empreendedores.com.br, já bota para seguir. E nós criamos essa conta nova, então uma conta pequenininha, ainda estava começando, e eu conseguia, nessa época aí, 3, 4 meses atrás, olhar um por um quem começava a seguir ali a página, né, o perfil. E aí quando entrou Sérgio Bertucci, que eu vi Fita Cream, eu disse, cara, eu me lembrei na hora da pandemia, onde nesse período eu tinha conhecido o case de uma empresa fantástica que tinha desenvolvido uma máscara que matava o vírus e protegia você lá o dia inteiro. Essa máscara, eu sou bem... como é que é o nome da doença do cara que tem medo de doença lá? Como é que é a fobia aquela? Hipocondríaco, faltou aqui a palavra, hipocondríaco, né? E eu hipocondríaco com medo do vírus e tal, eu disse, era a máscara que lá em casa eu comprava de caixas, né? A máscara Fita Cream. E esse foi um case fantástico, saiu em tudo que é veículo, saiu aqui no Administrador, saiu na Exame, saiu em tudo que é canto. Desse case do Sérgio. O Sérgio chegou a vender quer dizer, eu nem contei que foi o Sérgio que inventou essa história. E aí quando eu vi o nome Fita, lembrei da máscara Fita, eu disse, cara, você é o cara da máscara Fita, e era ele mesmo. Agora conta um pouquinho aí, Sérgio, dessa história, e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo de hoje aqui sobre esse tema pivotar, que tem tudo a ver, né, com esse episódio também. Essa foi uma das pivotadas, e é uma pivotada de mercado, né? Eu vim de moda, depois eu tinha uma confecção de uniformes com nanotecnologia, e começou a pandemia, eu falei, ninguém vai comprar uniforme, e aí eu fui entender se algum efeito matava o vírus, e a gente chegou numa das nanotecnologias, e a gente vendeu 85 milhões de máscaras em 2 anos. 85 milhões, cara, olha só. Eu falo que eu não vendi 500 porque eu não conseguia produzir. Até eu levantei isso outro dia numa reunião, eu tinha 28 clientes. A gente não conseguia produzir mais, isso porque foram 6 máquinas, segunda a segunda. Essa foi uma pivotada de mercado, né? De moda, de roupa para uma máscara. E a máscara tinha vida útil, então eu sabia que em algum momento ia acabar, acabou durante 2 anos. E aí eu entendi que a gente protegeu muita gente,
Então eu fui entender se a nanotecnologia poderia ser aplicada em outro produto e, para nossa imensa surpresa, a gente fez o teste no creme hidratante e fizemos até 4 horas de proteção e ele te protege por até 4 horas. Cara, é fantástico. E agora eu vou contar um pouquinho desse produto, né? E por que eu fiquei tão impressionado. Mas antes disso, um parênteses, né? Esse negócio que a gente criou aqui, o Empreendedores, eu tô completamente apaixonado. Porque, assim, eu particularmente estou fazendo algo que eu sempre fiz a vida toda, mas agora com muito mais... Cara, como é que eu posso dizer, cara? Qual que é a palavra? Cara, com muito mais força, com muito mais dedicação, enfim, é o dia inteiro. E eu e o Sérgio, a gente se aproximou muito aí ao longo desses últimos 2, 3 meses e que eu pude conhecer os detalhes dessa história, e não só os detalhes da história, mas o que está por vir, né? E o que pode vir a partir desse produto. O Fita Cream é algo realmente revolucionário, porque é o seguinte, todos nós aqui consumimos muito álcool em gel, principalmente na época da pandemia, e hoje é muito comum você, né, utilizar o álcool em gel ali para higienizar as mãos. Só que o álcool em gel, como vocês bem sabem, você passa na sua mão, ele resseca, né? Se você usa muito, ele começa a ressecar as mãos. E também tem um porém, né? Apesar de matar o vírus ou bactéria que você tem ali naquele momento, passa 4 ou 5 minutos, o álcool evapora e você está desprotegido novamente, como se nem tivesse passado aquele álcool ali pouco tempo atrás. E o Sérgio, aqui com a sua equipe de cientistas, aqui é um negócio assim, inacreditável, desenvolveu um creme que é hidratante, então você passa nas mãos, vou fazer aqui agora, aqui ó, pouquinho, não precisa ser muito aqui, até aqui eu passei muito aqui, mas você passa aqui nas mãos, vai dar aqui uns 15 segundos, tal, já está seco e a sua mão fica hidratada e protegida durante 4 horas, é isso, Sérgio? Então, dura até 4 horas. Dura até 4 horas. Então vamos supor que eu estou aqui estou no hospital, estou num restaurante e tal, tem vírus e bactérias aqui nessa mesa, enfim, isso é muito comum, né? Você se contaminar, principalmente em período de férias, né? Tem aquelas viroses, enfim, terríveis. Eu já tive uma que estragou uma viagem lá para os Estados Unidos. E, enfim, tá aqui, tá protegido. Peguei, tem vírus, bactéria aqui, não acontece nada. Não é isso, Sérgio? Exatamente. A gente coloca sempre, por isso que colocou até 4 horas, né? Porque de repente você daqui meia hora você come um pastel, você vai sujar sua mão de óleo. Sim. Aí a gente sugere você lavar a mão e reaplicar. Aí se tiver no seu dia a dia, no ambiente, em condução, que seja, você fica protegido por até 4 horas. A gente acredita que até porque a máscara durava 12 horas. Até a gente acredita que seria mais, mas acho que 4 horas fica um tempo suficiente para você poder estar fazendo, né, também a lavagem das mãos, você está se protegendo aí diariamente. Muito bem. Então imagina só a aplicação desse produto, né, a utilidade desse produto, que não existe um produto substituto para isso, né, ele é único. E imagina só numa época que a gente está toda hora fugindo de algum vírus, fugindo de alguma virose, fugindo de alguma possível pandemia, varíola do macaco, sei lá o quê. Enfim, é tanta coisa, né, Sérgio, que a gente não sabe, né, nem se pode sair mais de casa, né, cara? A proteção da nanotecnologia, né, isso a gente desenvolveu no Instituto de Química da USP, foi atestado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E aí a nanotecnologia, a gente entendeu que ela tem outras funcionalidades também. Então a gente já fez testes, né, que agora a gente está evoluindo para acne, então ela mata a bactéria da acne, a gente fez testes para fechamento de feridas de diabetes, a gente fez para o que a gente vai fazer um lenço umedecido hidratante para a linha PET também. Então o produto ele tem micose, a gente fez o teste, ele também mata o fungo da micose, então a gente está impressionado com as ações de inativação de vírus, bactérias que ele me proporciona. A gente está muito feliz aí e é um produto inédito no mundo hoje. A gente está até conversando com a Arábia Saudita, por exemplo, que não pode usar álcool. Por religião, eles não podem usar álcool. Não se vende álcool na Arábia Saudita, né? Exatamente. Então vai ser uma solução também extremamente importante aí para proteção. Muito bem. Sérgio, alguns empreendedores têm ideias fantásticas e se apaixonam por essas ideias. Durante um bom tempo eles têm um sucesso
E talvez essa paixão pela ideia inicial meio que paralise esses empreendedores, por mais geniais que eles sejam, né, durante algum tempo. E assim, esse tempo em que eles ficam paralisados, achando que o ambiente vai mudar, que as coisas vão voltar a ser como eram e tal, tudo mais, esse cara fica parado e, assim, esse tempo em que ele está parado pode significar a sua morte como empreendedor. Qual que é a importância, então, Sérgio, da pessoa desenvolver uma mentalidade, né, que seja, ao mesmo tempo, disruptiva, genial, que você consegue inovar, consegue criar algo inovador, mas que também tem essa flexibilidade de observar o ambiente e saber quando é a hora de, como você gosta de usar muito bem aqui esse termo, né, pivotar? Eu vou voltar um pouquinho da minha história aí. Eu vim, né, de moda, eu tive uma grife de moda, cheguei a ter 7 franquias, aí eu vendi metade da marca, não deu certo. E aí eu entendi que existe uma oportunidade muito grande de levar moda para uniforme. E eu, né, você pegava grandes campanhas na televisão, e a hora que você chegava no uniforme, no ponto de venda, não era bonito. E aí eu trouxe moda para uniforme, então eu entendi mesmo, dentro do mesmo, né, produto, que seria a roupa, eu abri um outro mercado, que foi o uniforme. E aí depois do uniforme, eu trouxe nanotecnologia para uniforme. Então, que a moda é o segundo maior mercado de conta de sujidades, né, de poluir o mundo. Então, eu quis trazer alguma coisa que, além da beleza, eu pudesse também colaborar com o planeta. O que é importante como empreendedor, acho que você falou muito bem, é essa história de você entender esse time, até quanto que vai o mercado, né? Então, por exemplo, eu vi, você tem que estar sempre buscando oportunidades. Então, nanotecnologia, eu trouxe há 9 anos atrás na roupa. Ninguém fazia isso aqui no Brasil. E qual que era a propriedade dessa nanotecnologia na roupa, Sérgio? Então, por exemplo, você pegava um suco de uva, ela tinha uma repelência à sujidade. Então, você pegava um suco de uva, jogava na roupa, não sujava, não tinha nada. Um outro problema que o uniforme gerava muito também era cheiro. Então, o que gera cheiro embaixo do braço são bactérias mortas, né? E aí a gente tinha o produto que era um antimicrobiano que você aplicava na roupa e a roupa não cheirava. A gente tinha um efeito que era a redução de temperatura. Então, né, tem muitas pessoas que trabalham na rua, e aí a gente conseguia reduzir até 4 graus a roupa. Então, a gente tinha... Eu montei uma loja conceito com o dono da nanotecnologia aqui no Itaim Bibi, e a gente tinha um laboratório que jogava suco de uva, aí a gente fazia esse teste como se fosse o sol. Então, eu acho que a grande sacada é até o número de empresas que quebram aí, né? Tem estatísticas diferentes, mas eu já vi até de 80% no ano. A pessoa montou aquele negócio e ela ficou naquilo. Então, você vai entendendo no seu dia a dia que surgem oportunidades, de repente você pivotar. Então, e às vezes essa pivotagem, que como aconteceu comigo, na hora que eu estava fazendo uniforme ali com nanotecnologia, começou a pandemia. Eu falei, cara, ninguém vai querer comprar uniforme. Sim, vai todo mundo, aí, enfim, trabalhar de casa não precisa de uniforme, né? Um cliente do hospital falou, cara, você faz máscara, né? Eu falei, qual que é a estimativa de pedido? Ele falou, 14 milhões. Eu falei, então, até ontem eu não fazia, mas se você me der uma, eu juro que eu faço. Então, eu acho que é muito você estar aberto, né? Você está aberto, tá... E é muito difícil, eu vou falar como empreendedor, ou seja, eu brinco que a primeira reunião que eu tive lá no Instituto de Química da USP com as ciências biomédicas, metade do que eles falaram eu não entendi. Então, né, eu estou no projeto aí há 5 anos, eu tive que entender o que é vírus, o que é bactéria, o que é inativa, o que mata. Então, o empreendedor tem que se dedicar muito. Eu lancei um creme, ou seja, cara, eu nunca mexi com isso, eu nunca mexi com cosmético, né? É tipo a brincadeira que eu nem uso cosmético, né? E agora eu lancei um creme que protege as pessoas. E dentro desse projeto, há um ano atrás, quando eu lancei, era somente um creme, que já tem um grande diferencial, né? Um produto inédito no mundo, mas era um creme de 4 horas. E eu não fiquei parado nisso, eu fui entender se ele poderia fazer outras coisas. A gente chegou já em 11 produtos aí no P&D que a gente está desenvolvendo. Então, essa pivotada tem que ser uma ação constante, não tenha dúvida, porque você vai abrindo novas oportunidades no seu próprio negócio, né? Muito bom. Sérgio, eu vou só dar um recado aqui para a turma. Pessoal, seguinte, né, nesses nossos encontros do Empreendedores, que acontecem semanalmente, eu sempre recebo
um ou dois empreendedores do nosso Clube Black, do Empreendedores. Os demais assistem essa sessão aqui como ouvintes e podem enviar suas perguntas. E daqui a pouquinho, né, um desses ouvintes de hoje também vai participar aqui, que é o Graziano Munhoz. Daqui a pouco eu já chamo aqui o Graziano. Então, vocês que estão assistindo agora ao vivo, podem enviar aqui as suas perguntas para o Sérgio, aí através da nossa plataforma do Administradores Premium que vocês estão assistindo por lá, beleza? E eu estou aqui de olho nos comentários, o Alessio Júnior já falou aqui que é um conteúdo de primeira, o João aqui dos Santos, de Jaguariúna, São Paulo, que está sempre com a gente também, né, falou que é muito bom aqui o conteúdo. A Clara falou que é muito bom estar aqui com a gente, acompanhando essas ideias incríveis. Enfim, a turma está mandando aqui os comentários, mas mandem também as suas perguntas. Vamos aproveitar aqui a expertise do Sérgio, né, um empreendedor fantástico, e para a gente também, né, ter insights para os nossos próprios negócios. Então, envie aqui as suas perguntas. Turma, seguinte, Sérgio, você é um empreendedor que você ressaltou aqui, você não sabia o que era vírus, o que era bactéria, lógico, sabia, mas não estudava isso a fundo. Você não é biólogo, você não é cientista, e mesmo assim você criou uma empresa que, assim, que está à frente do tempo, né? Então, eu queria que você comentasse agora, assim, também qual que é a importância para o empreendedor, para ele ter essa mentalidade, porque muitas vezes o empreendedor meio que fica na sua zona de conforto. Então, ele vai criar um negócio em cima daquilo que ele está confortável em fazer e tudo mais, né? E assim, qual que é a tônica, né, que a gente deve desenvolver para justamente, né, estudar outros mercados, estudar coisas que a gente não entende, e ver as oportunidades que existem em ambientes que a gente nem imagina, né, o que pode ser construído através, né, das oportunidades que esse ambiente nos reserva. Eu acho que a grande sacada é sempre importante você estar aberto a oportunidades, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de fazer o que todo mundo faz, aí é característica da pessoa. Então, por exemplo, na minha grife de moda eu fazia uma roupa super fashion, mais sensual, eu vou fazer aquela roupa basiquinha, quadradinha. Então eu sempre gostei de fazer diferente, mas tem uma observação que vale a pena que eu percebi, ficou muito claro isso agora, assim, quando você lança um produto inédito no mundo, como eu lancei, agora no creme, tem um lado fantástico, né, que eu não tenho concorrentes direto, meu maior concorrente é um álcool que protege 5 minutos, eu protejo por 4 horas. Mas tem um lado que as pessoas não conhecem o produto. Então isso é interessante também, ou seja, o grau de resiliência que o empreendedor tem que ter é muito grande. Eu gosto muito sempre de falar da resiliência, porque até eu tenho um filho de 12 anos, eu contei isso para ele outro dia, né, e estava falando que ele está cansado da escola, ou seja, com 12 anos está cansado da escola. Aí eu fiz um post, eu mostrei para ele, eu falei, meu filho, o papai tenta desistir 100 vezes por dia. Aí eu falo para mim 101 vezes que eu não vou desistir, que eu vou fazer dar certo. Aí eu continuo fazendo. Então, né, não é fácil. Eu acho que o que eu percebo muito é que não existe essa garra, essa resiliência, porque vai ser difícil, né? Quando uma coisa é você vender commodities, que aí você também fica brigando nos centavos, né? Mas as pessoas já conhecem o produto e você se torna mais um. Mas quando você lança alguma coisa nova, você vai ter que ter uma energia a mais, com certeza. É isso, também custa um pouco mais caro pelo marketing, né? Então, porque você vai ter que divulgar melhor o produto. Mas eu acho que a grande sacada aí que eu coloco como empreendedor é que você tem que definir muito bem quais são os seus objetivos e você tem que ter muita resiliência. E estudar, né? Eu acho que aí a grande sacada... eles falavam lá na primeira reunião, eu ia para a quinta série, sabe, aquelas palavras que você estudou, né, 40 anos atrás. Então, eu acho que tem que estudar muito, tem que se preparar para que possa realmente fazer a empresa dar certo. Muito bem. Sérgio, você comentou que agora o desafio, né, é tornar o produto conhecido. Isso é clássico, né, dentro do mundo dos negócios, que é quando você cria algo, né? E aí você tem que conquistar uma massa de público para que esse produto se torne realmente viável. Então, inicialmente, você vai pegar ali os inovadores, que a gente chama. Na sequência, você passa por um cara que é o chamado Early Adopter, né? E depois você vai para uma audiência mais madura, mais conservadora.
Que então você tem que cruzar um certo abismo, né, para chegar desse outro lado, que é onde você realmente, né, consegue conquistar um grande mercado. E aí, então, vamos aproveitar aqui. Primeiro, vou passar aqui para a turma de novo aqui. Eu não sei se dá para ver direitinho aqui da nossa câmera, né? É o Fita Cream. Olha aí, tá legal. E aí, como é que a gente faz para conhecer o Fita Cream aqui, Sérgio? Passa aí para a turma aí. A gente está fisicamente, a gente já está vendendo na Drogaria São Paulo e na Panvel. A gente tem o e-commerce próprio da Fita e a gente está nos maiores marketplaces, né? Mercado Livre, na Drogazil, no Shopee, e a gente já está há 5 meses. A gente já está comercializando. E agora agora que vai ser realmente a explosão, a gente vai lançar novas embalagens, até aqui em primeiríssima mão. Pô, essa aí eu não tenho aí, cara. Eu gostei, viu? Essa um pump, né, de 500. A gente vai lançar do Spencer também. Então a gente tem, né, eu acho que a amplitude do produto também, eu acho que falar um pouco de canais, então a gente vai trabalhar com B2B, a gente focando em empresas, a gente vai trabalhar com B2B2C, que aí são as farmácias, por exemplo, aí tem o B2C, que é o cliente final, então a gente fechou algumas parcerias, vamos começar um projeto agora também na Bodytech. Então a gente vai o produto ele tem essa capilaridade de atuar, né, em vários segmentos e a gente vai estar entendendo quais são. Inicialmente acho que tem um grande foco aí no B2B e no B2B2C também, que seriam as farmácias, né? Existem 92 mil farmácias no Brasil. Olha esse número, só. Né? Não, é um mercado assim que ele é virtualmente ilimitado, né, cara? É infinito. E assim, e como vocês têm muitas aplicações para esse produto, então você comentou aqui até para pet, então quer dizer, não é um produto só para humanos, né? Então você tem também uma aplicação para pets, que isso é muito comum também. O seu pet, você sai para passear com ele, ele vai lá, suja as patinhas, depois sobe em cima da sua cama e aí já te leva ali alguma praga. E acho que é só fazer uma observação, Leandro, que, por exemplo, inicialmente a gente tinha pensado no lenço umedecido, né, com a nanotecnologia, que já é legal também. Só que aí, conversando com alguns veterinários, eu acho que acho que vale também fazer esse parênteses, que essa história de você conversar com mentores, você conversar com pessoas especialistas, isso te abre a mente para você poder abrir novos caminhos, novos mercados. Aí nessa surgiu, vamos fazer então lenço umedecido hidratante. Porque você não passa só na pata, você vai passar na barriga do cachorro, você vai passar na perna dele, aí você hidrata o cachorro e protege ele. A gente está exatamente nesse momento agora fazendo esses testes para a gente poder dar sequência e lançamento no mercado. A gente já fez da inativação inativa, mas agora fazendo esses testes, né, de alergia, tudo, que o produto não é citotóxico e a gente tem para o humano ele não é alérgico, né? Mas o animal existe uma sensibilidade maior aí pelas conversas com os veterinários, a gente vai fazer os testes. Perfeito. Muito bem. Aqui Gabriel Fiuza está falando que saber a hora de pivotar e se reposicionar é muito importante, né, para dar um gás ao negócio. Total acordo aqui, né? Jogar aqui é o Jota, né? Tá dizendo que tá muito top aqui a nossa conversa. E eu vou aproveitar agora para chamar o nosso querido Graziano Munhoz. Você puxa aqui, Vitão, o Graziano, por favor. Graziano está nos bastidores aqui e vai entrar agora em alguns segundos. Fala, Graziano! Tudo bem? O Graziano, tudo bem. Olha só, vou apresentar aqui para a turma. Ele é cofundador do Legras Group, né, que são soluções jurídicas personalizadas e estratégicas. Faz parte aí da nossa comunidade, né, Graziano? Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Leandro. Obrigado, Sérgio. Estava aqui ouvindo o bate-papo e é super interessante, né? Eu atuo aqui, o escritório, nós atuamos para auxiliar empresários, ajudar. E às vezes nos deparamos que o empresário está morrendo, o produto dele está morrendo. O produto dele já não faz mais sentido para o mercado. Mas mesmo assim ele tem aquela barreira. Vou pivotar, não vou? E aí, Sérgio, eu queria sim entender um pouco mais como quebrar essa barreira. Né? Como é que o empresário ele quebra isso daí? Eu acho que a gente tem cases na história, que até eu faço na minha palestra também, que é o exemplo de uma Kodak.
A Kodak que criou a máquina, a câmera digital, só que ela ficou tão preocupada com as impressões, né, e a máquina que ela tinha de diminuir a venda, que quebrou a Kodak. Outro exemplo que eu coloco também é a Blockbuster. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix, só que se achou tão prepotente e viu que achava que não ia dar certo, que acabou quebrando e não existe mais. Eu acho que, né, quando a gente fala, a sua pergunta, ótima pergunta, quando a gente fala nesse 70%, 80% que quebra no ano, na hora que a pessoa lança o produto, ela tem que ter essa flexibilidade para entender esse mercado. Eu vou colocar rapidamente o exemplo da máscara. Quando a gente resolveu fazer a máscara, eu fui, né, não vamos falar os nomes, eu fui em 4 principais redes de hospitais aqui, apresentei para a CCIH, que é o pessoal que cuida né, da parte de infectologia, e todo mundo adorou. Aí veio a máquina da China, imagina, estou falando em maio de 2020, começando a pandemia, veio a máquina da China, e na hora que eu cheguei para poder... Aí eu falei, agora eu tenho a máquina, né? Vocês querem tirar pedido que eu fui pro pessoal de compras? Eu não vendi uma máscara. Cara, eu tinha acabado de trazer uma máquina da China, que a gente pagou 10 vezes o preço. E aí, qual que foi a sacada? Se eu tivesse ficado ali tentando vender para o hospital, não teria acontecido o negócio. Só que aí, no uniforme, eu tinha contatos em empresas. Aí eu fui na Siemens, e aí assim, o presidente da Siemens tinha feito USP, ele se interessou para não ter que ficar trocando toda hora. E aí o nosso maior cliente foi a Nestlé, a gente vendia 600 mil máscaras por mês para a Nestlé. Então, isso eu acho que é a pivotada, que eu tinha pivotado de produto, e na hora que eu cheguei para poder vender, aquele mercado já não tinha. Então aí a gente foi vender em farmácia. Por isso que quando a pessoa vai empreender, ela tem que estar muito atenta a todas as possíveis oportunidades. Às vezes o que ela lançou pode não dar certo. Aí ela tem que ir buscando o que ela pode fazer que dê certo. Perfeito. Só observe que agora você mencionando sobre as empresas, salvo engano, uma empresa automobilística alemã, ela fabricava avião e depois passou a fabricar carro. Então, na época da Segunda Guerra, não me recordo. E então, assim, tá aí o sucesso, né? A barreira tem que ser quebrada. Acho sensacional os empreendedores que pensam dessa forma. Não tem medo de agir. Eu coloco que o maior case de pivotagem do mundo para mim foi o Thomas Edison. Então, enquanto ele estava lá tentando chegar na lâmpada incandescente, com mais de 1000 tentativas, né, que os amigos queriam internar ele achando que era louco, ele criou mais de 10 produtos. Ele criou e ele, tipo, paralelamente, eu não vou ficar aqui, eu foco aqui, mas eu também vou fazendo paralelo outras coisas, né? Criou fonógrafo, criou um monte de outros produtos. Então, acho que essa flexibilidade, essa atividade, porque é aquela famosa história, se você não fizer isso, você vai fazer parte da estatística que vai quebrar. Se eu tivesse ficado na máscara, vou até fazer um comentário rápido, a máscara a gente vendia no atacado por 90 centavos. A branca chegou a custar R$3 na época. A branca hoje custa 6 centavos. Então, ou seja, 6 centavos eu não pagava nem o elástico da máscara que a gente fazia, que era melhor. Se eu tivesse ficado na máscara, a gente comprou 6 máquinas, investiu uma mega grana, isso, aquilo, cara, tinha quebrado. E aí eu falei, não, pô, esse negócio vai acabar, deixa eu pensar alguma coisa rápida. E aí você faz testes, né? Alguns dão certo, outros dão errado. E até você chegar realmente a alguma coisa, né? Muito bom. Ô Graziano, muito obrigado, cara, pela participação aqui, pela pergunta, né, e por abrilhantar o nosso debate de hoje aqui com o Sérgio, cara. Valeu mesmo. Obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado, prazer aí. E temos aqui mais uma questão aqui, ó, do Jota, que diz o seguinte, ó: me identifiquei com essa parte de fazer diferente. Parabéns, Sérgio. E sobre a questão de criar, eu tenho uma pergunta. INPI, você registra uma invenção tecnológica, espera o tempo do INPI e por ter produtos semelhantes dos concorrentes, como você encara esse processo? E aí ele complementa aqui, né? Quero dizer no sentido de conquista, medo do investimento, como encarar essas que são consideradas nuances de produtos do mercado? Por exemplo, na nanotecnologia no uniforme, não fui eu que tinha criado isso, né? Eu veio lá de fora, aí o parceiro trouxe essa nanotecnologia lá de fora e a gente começou a colocar no uniforme. Isso não tinha necessariamente uma patente, um registro.
No caso da nanotecnologia no creme, sim. Aí eu entrei com a patente em 2013 para o Fitacrem. A gente conseguiu a tempo, que tinha que ser pelo menos em um ano, faltando uma semana a gente conseguiu tirar o PCT, que é a patente internacional do produto. Então o Fitacrem está patenteado internacionalmente, cada país que a gente entrar só tem que pagar anuidade. Mas tem produtos que fazem sentido, né? O Fitacrem faz sentido a patente, mas o uniforme, por exemplo, não fazia. Às vezes não tem que necessariamente ser, né? Se você criar literalmente alguma coisa nova, acho que vale sim a patente, mas as pivotadas que eu dei, não necessariamente, né, de moda para uniforme, isso não tinha patente, mas tinha de você poder proporcionar um produto novo aí para o seu cliente. Que foi o que aconteceu também com o Cirque du Soleil, né? Eu coloco um grande exemplo aí, que ele quebrou todos os paradigmas de circo, o circo estava acabando no mundo inteiro, né? O livro A Estratégia do Oceano Azul, quem não leu, fica a sugestão aí, eu acho fantástico. Circo estava acabando no mundo inteiro e o Gui foi lá e reinventou o circo, né? Então, acho que também tem essas oportunidades de você ver o mercado que você já tem, o que você já faz, de repente você pode fazer de uma forma diferente. É um circo, mas é um circo diferente, né? Muito bom. Ô Sérgio, e assim, você fez isso, você pivotou o seu negócio anterior, né, de uniformes, aí criou algo que era totalmente diferente, algo que se tornou assim, enfim, fazia parte da rotina de todo mundo, né, ter uma máscara descartável, ou então uma máscara de pano, enfim, todo mundo tinha que ter suas máscaras, né? E só que aí você criou uma máscara que era, enfim, uma máscara que tinha um diferencial tremendo, que era a máscara que matava o diabo do vírus, né? E mesmo assim pivotou novamente, né? E agora criou um creme hidratante que sequer existe algo parecido no mundo, né? No mundo, tô falando aqui. Cara, eu queria entender um pouco, assim, se eu pudesse entrar mais na sua cabeça, que é exatamente, você então criou duas coisas que não existiam, né? Então, eu tô não falando dos uniformes, mas falando da máscara, não existia nenhuma máscara com essa tecnologia, e depois você criou algo também que não existe. Como é, cara, que é esse processo, né? Assim, de onde vem essa sacada, esse insight de fazer assim, bom, eu vou olhar para isso aqui, mas vou fazer diferente? Existe alguma metodologia para isso? Existe algum processo? Ou é algo que simplesmente dá na telha e está feito? Sensacional a pergunta, Leandro. Eu vou voltar lá para trás, quando eu comecei, que eu resolvi que eu queria ser alguém na minha vida, né? Por que eu quis empreender? Eu queria mudar de classe social, vim de uma classe média, estudei em colégio estadual a vida inteira, e aí fiz administração na PUC e eu conheci um novo mundo. Ali eu gostei muito, eu falei, pô, quero fazer isso. Então, quando você define metas na sua vida, é, é uma questão de fazer diferente, de poder ajudar, então tem um propósito muito legal, mas é uma questão também de necessidade, ou seja, o uniforme ia parar como parou. A gente tinha loja aí há 2 anos com a loja fechada, cara, não vendi nem, sei lá, um avental. Então era uma questão de necessidade, de tipo, eu preciso fazer algo diferente, que podia dar certo ou não. E aí, né, eu vou falar que foi sorte. Sorte é você estar preparado para a oportunidade, né? Se ela não existe, você vai lá e cria ela. Então, eu acho que eu vou voltar lá para trás, que eu resolvi um dia que eu queria, né, poder crescer pessoalmente, profissionalmente. E aí isso te dá força, que são as suas metas de vida, né? O que você quer para sua vida, para onde você quer ir. Então isso te dá a força de quantos dias aí que eu, nesses últimos 24 meses do projeto, eu não acordei 3:30 da manhã e fui pro computador. Eu acho que até vale o comentário que eu montei tudo isso sozinho. Então eu tenho um part-time de colaborador financeiro. Então eu montei todo o projeto, desde de a parte regulatória até a parte de embalagem, eu montei sozinho, mas sempre com ótimos mentores, né? Eu tenho sócios investidores, então pessoas que puderam ajudar realmente a... Quando você sobe a régua, você tem um nível melhor de informação, né? Eu coloco o exemplo, não sei se você chegou a assistir lá do Netflix, do Spotify ou não, aqueles 5 episódios do Spotify, muito legal. O Spotify vale a pena.
E aí, o que ele fez? Ele contratou pessoas, né, com nível melhores, no C-level, porque ele dizia que aí ele conseguiria ter dali, quem for contratar alguém, contrataria dali para baixo, porque ele já tinha um time perfeito ali, né, de alta qualidade. Então, acho que isso daí que também é extremamente importante. Você poder ter um time junto com você, direto, indireto. A mentoria funciona muito, né, de você poder ter ótimos mentores te assessorando. Então, mas o grande motivo de querer fazer diferente é que eu tinha objetivos definidos lá com uns 15, 20 anos de idade. E eu comecei a empreender por 24, né? Faz 30 anos que eu empreendo. Bacana, Sérgio. E eu não sabia nada, não tinha nenhum parente empreendedor, nada. Eu resolvi empreender porque eu não queria ter chefe também, olha isso. Muito bem. Bom, aqui eu lembrei aqui daquele provérbio que fala, né, que a necessidade é a mãe da invenção. E aí eu fui pesquisar aqui para ver se tinha algum autor para eu soar mais inteligente aqui. Cara, eu nem sabia que isso aqui veio lá do Platão, da República, né, de Platão, e que ele fala o seguinte, né, o diálogo original, ele diz assim: nossa necessidade será o verdadeiro criador. Aí depois foi adaptado, né, a necessidade é a mãe da invenção. Que bacana, cara. Olha aí, vamos anotar aí para usar nas palestras aí, Sérgio. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso grupo aqui, como é que tá indo aqui. Galera que está nos assistindo, pode enviar aqui as suas perguntas. Vamos aproveitar aqui o Sérgio, né? E aí eu queria saber agora, Sérgio, você é um cara que tem também, então, assim, essa habilidade de ler o mercado, né? E também tem a habilidade de prever alguns movimentos do mercado. Assim, me chamou bastante atenção quando você falou: esse negócio do uniforme, isso aí vai parar. Aí depois também, na época da máscara, você disse: isso aqui não vai durar para sempre, né? Algum dia vai terminar isso aqui. E aí agora vem essa outra pergunta, né? Qual que é a importância, então, assim, de você ter essa habilidade de projetar, de conseguir enxergar um pouco além do que o cenário indica para o momento. Então, assim, no momento da pandemia, o que se indicava é que, cara, assim, cada vez mais aquela crise se acentuava, parecia que não ia terminar, parecia que a nossa vida ia ser aquilo ali, né, dali para frente. E não, aquilo terminou. E você também já estava meio que preparado para isso, né? Para o término daquele período. A gente não tinha certeza do que ia acontecer ali na pandemia, né? Foi realmente um momento histórico. A gente foi uma operação de guerra. Já cheguei a ter 120 funcionários trabalhando de segunda a segunda lá, quando eu tinha mais 2 sócios. Mas a gente sempre teve esse receio que poderia durar 6 meses, poderia durar 1 ano. E aí, depois de 1 ano e meio, quando eu vi que eu falei, eu acho que isso não vai durar 2 anos, né? Então foi aí que eu tive a ideia de falar, vamos pegar essa nanotecnologia. Aí a gente experimentou no álcool e a gente experimentou no creme. Só que o álcool, por ele ser volátil, ele evaporou. E aí durou lá 10, 15 minutos. E no creme não, durou 4 horas. A gente falou, opa. Então eu acho que essa história como eu já tinha falado lá atrás, acho que você ter um time de pessoas qualificadas em volta de você, né? Uma reunião semana passada com um veterinário, que a gente estava falando do lenço, ele falou assim, cara, eu acho que serve também para a orelha do cachorro. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mais um, né? Porque tem muita, né? A orelha do cachorro é fechada. Vai funcionar? A gente vai ter que fazer teste, vai ter que fazer estudo clínico. Mas, tipo, quando você fala com pessoas, né, com profissionais qualificados, eles te abrem a mente para você também poder ver outros produtos, né? E eu acho que aí é como empresa de você estar aberto a poder fazer isso. Tem um lado bom como empresa? Não tenha dúvida, o meu valuation sobe. Então, assim, tem um lado de propósito que é sensacional, né? A gente poder ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que muita gente não morreu ali na pandemia porque estava usando a minha máscara. Então, isso faz muito bem por dentro. Eu já te mandei, né? A gente não pode colocar aqui, que é off-label, mas a evolução da ferida de diabetes também. Então, quando você vê ali, né, fechando num período tão curto, você fala, cara, isso é muito legal como ser humano, né? A história da acne, que a gente vai começar agora, pela Química da USP, a gente vai começar já construir o produto. Eu estava no restaurante outro dia e passou uma adolescente de uns 15 anos, lotada de espinha, né? Eu falei, cara, imagina um dia eu poder... Na pesquisa que a gente fez lá, 85% dos adolescentes têm problema com acne. Eu fiquei impressionado com o número, eu não sabia.
Pô, imagina a gente poder proporcionar uma melhor autoestima para esse adolescente, né? Que ele não vai ter a acne, ele vai diminuir drasticamente. Então, eu acho que todo esse contexto né, de necessidade, de objetivos, eu acho que isso tudo que leva a querer fazer algo diferente. Eu fazer o mais que todo mundo faz, você virar mais um. É verdade. E, ô Sérgio, cara, você tem nas mãos algo que tem tantas aplicações, né, e que está ligado a uma indústria bilionária, talvez trilionária, enfim, que é toda essa indústria, né, de cosméticos, de medicamentos, enfim. E você está preparado, Sérgio, assim, para um crescimento vertiginoso? Talvez assim aconteça algo meio que o da noite pro dia que a gente fala aí, faz anos que você está desenvolvendo, né, isso e esse negócio, e a nanotecnologia e tudo mais. Mas assim, a partir de um ponto, pode ser que você tenha um sucesso estrondoso da noite pro dia. Você está preparado para isso, Sérgio? Cara, esse é o sonho diário, né? Esse a gente acorda esperando esse dia chegar todo dia, né? Sim, aí eu de novo, né? Eu não vou fazer isso sozinho. Vai ter um time, vai ter laboratórios, porque o projeto é muito grande. Eu falo que a fita é muito maior do que eu, né? Eu tive as ideias, eu cheguei até aqui nesses 2 anos, mas o projeto é internacional, é mundial. Então é muito maior do que eu. Mas eu tô buscando formar esse time, sim, para a gente poder fazer. E aí, quando a gente já desenvolveu esses 11 novos produtos em P&D, que vai estar agora em evolução de estudo clínico, mas ele pode ter mais 10, pode ter mais 20, né? Então, quando você entra no hospital, você pode colocar no catéter, que é uma das maiores concentrações de contaminação que existe, as pessoas contaminam ali na hora do catéter. Então, vai ter, né, novas funcionalidades. Mas estou preparado, eu acho não, eu tenho 54 anos, são 30 anos empreendendo já. Eu brinco que tem gente que começou o primeiro negócio, está 30 anos no primeiro negócio e está gigante, e deu tudo certo. Cara, como eu queria de repente ter acontecido isso, mas não aconteceu dessa forma, né? Eu falo que a minha vida foi uma montanha-russa de sobe, desce. Mas eu acho que a experiência, esse último, né, case até agora, o Fita Cream, eu tive que pegar literalmente tudo, né, do financeiro até um regulatório, a parte de marketing, que é a parte que eu mais gosto. Eu tive que fazer realmente uma empresa inteira, me deu uma visão geral do negócio, assim, impressionante. Foi muito desgastante, mas, ao mesmo tempo, foi uma visão de negócios, assim. Por isso que até a história da palestra, né, que eu comecei agora, que eu vou começar a dar palestra, porque eu tenho certeza que eu posso ajudar muita gente, né? E quando que eu montei a primeira confecção lá atrás, né, eu já contei isso para você. Cara, eu fui lá, tinha 24 anos, eu tinha um dinheiro que eu tinha saído da Souza Cruz, eu fui lá e comprei 10 máquinas. Aí, a hora que chegaram as máquinas, eu nunca tinha entrado numa confecção antes, cara. Então, pô, o que eu ia fazer para as 10? Não tinha contratado uma costureira, não tinha nada. Então, que coisa burra, né, que eu fiz. Então, eu acho que tem muito essa história, gente que na hora que vai montar uma loja de roupa, a hora que está na reforma já acaba o dinheiro. Então, acho que a gente pode ajudar bastante gente aí a poder montar melhor o seu negócio, né? Eu acho que a grande sacada também é essa. Para você ter outras profissões, você tem que estudar, né? Como para ser advogado, tem que fazer OAB. E eu acho que para empreender também teria que ter algo um pouco mais sólido. Eu acho que vocês ajudam muito aí, né? Com administradores.com. Eu acho que ajuda. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte do projeto também. Eu acho que tem aí uma somatória muito bacana. Mas tem oportunidades aí de poder ajudar esses novos empreendedores que estão entrando no mercado aí a não quebrarem, né? Porque o grande sonho de se montar um negócio não é fazer seu sonho virar um pesadelo. É verdade. É fazer ele dar certo. É verdade, então, Sérgio. Tem isso. É isso aí. Sérgio, quando a gente fala em pivotar, muitas vezes a gente cria uma imagem mental que pivotar seria um carro dar um giro de 180 e ir numa direção completamente diferente. E muitas vezes não precisa ser algo tão radical assim. E mesmo assim a pivotagem ela é necessária, mas não precisa ser toda uma mudança de mercado. Você até citou aqui os cases clássicos, né, de empresas que foram vítimas dessa miopia.
né, de achar que o seu modelo era vencedor e que ninguém podia tomar o seu espaço. Só que assim, uma pequena mudança ali na direção dessas empresas teria feito com que elas permanecessem no jogo. Né? Então, assim, não era uma pivotada dessas, né? Mudar completamente. Sei lá, a Blockbuster não ia passar a ser um supermercado, não. Ia ser, exatamente, ia continuar fazendo o que eles já faziam, que era proporcionar filmes, entretenimento para as pessoas, só que através de outro meio, né? Bom, então é isso que eu queria ressaltar, porque muitos empreendedores têm a noção que pivotar é mudar completamente ali a direção do jogo, e não é. Talvez uns pequenos ajustes também se encaixem, né, no que a gente chama de pivotar, né? Eu dei uma palestra uma vez em Blumenau e depois eu cheguei a conhecer a pessoa, e tinha uma confecção lá que o cara estava quebrando. E aí eu estava fazendo uniforme escolar também nessa época, isso há 15 anos atrás. E eu falei sobre o uniforme escolar. O cara me ligou depois de um ano, falando assim, cara, eu tava quebrando o meu negócio. Aí antes você falou no uniforme escolar, eu falei, pô, eu conheço tanta escola, por que eu não faço isso? O cara pivotou o negócio de moda, que era muito mais complexo, ele continuou fazendo roupa, só que ele foi fazer o uniforme escolar. E o cara deu super certo. Ele me ligou para agradecer que tinha dado certo. Então essa pivotada, às vezes, acontece no restaurante. O cara tá com um restaurante lá de rebate de massas. Pô, e não tá rodando legal. Às vezes ele muda para um restaurante de quilo, faz um negócio bacana, um buffet bacana, o cara vira um negócio. Então, como foi bem colocado, acho que não é necessariamente... porque aí, por isso que eu falo pivotadas de produto e de mercado, né? Produto, às vezes você muda o que você tem, mas faz com outro mercado, com uma outra forma de comercializar. E aí o de mercado foi o que eu fiz, né? Aí é radical, né? Sair de roupa para máscara, para cosmético, cara, aí foi radical o negócio. Perfeito. Mas é você poder ver oportunidades dentro do que você já tem, que às vezes o cara já tem um maquinário, o cara já tem uma estrutura, né? Ele já investiu nisso, mas de repente ele pode fazer diferente. E que é interessante também, né? Que é a gente observar que a empresa, ela não é o produto. Então, assim, você estava, por exemplo, o propósito da máscara era proteger pessoas. E o propósito do Fita Cream é a mesma coisa, só é outro produto. Então, a empresa não é o produto. Então, eu acredito que a missão da empresa, o propósito, os valores, enfim, né, que são naturalmente que compõem ali o espírito daquela empresa, que são a empresa realmente, né? Muito legal, eu concordo com você, exatamente. E aí você tem segmentos, é importante o foco? É importante o foco, eu acho que o foco é importante, mas é entender a oportunidade. E lógico que, né, não vai, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, mas você está criando 10, 11 novos produtos? Eu sempre falo o exemplo lá do hospital, eu falei, cara, eu estava focando no hospital, eles não compraram uma máscara. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo vários mercados, o que querer ser primeiro, eu vou levar ele. Vamos sair na frente, né? Então, acho que é importante você estar no seu leque, você estar ali com as oportunidades na mão, e aí você vai focando de acordo com o seu crescimento, com a sua capacidade também de fazer acontecer, né? Sensacional! Sérgio, eu queria indicar aqui para a turma, mais uma vez aqui, ó, procure aí, botem no Google Fita, né? Fita é P-H-I-T-T-A, Fita Cream, e experimente esse produto, né? Esse é aquele tipo de produto que você usa a primeira vez e você já vicia, você já assim torna esse produto como parte da sua rotina, né, diária, enfim. Eu tenho no carro, tenho aqui no escritório e tenho em casa. Então, assim, eu nunca esqueço, né, de dar a minha passadinha ali do creme fita aqui nas mãos. E, Sérgio, eu queria te agradecer, cara, por contribuir aqui com tantos insights, né? Compartilhar aqui as suas experiências e te dar os parabéns, cara, que um produto revolucionário, você é um empreendedor revolucionário e tenho certeza que, cara, a Fita Cream aí vai tomar conta do mundo aí, cara, sem dúvida. Que legal, eu quero agradecer muito de novo, né, repetindo o início, cara, eu estou muito feliz de fazer parte aí do projeto com vocês. Você está de parabéns, o seu network realmente é fantástico, né? A gente está abrindo algumas oportunidades aí juntos até. E eu acho que essa oportunidade também de poder ajudar o empreendedor a poder montar o seu negócio, ele fazer isso de uma melhor forma para diminuir essa estatística de quebra é sensacional.
E você está protegido pelo Vitaclean. A gente tem uma quebra de paradigma para fazer, né? Que as pessoas não conhecem o produto, então a gente vai trabalhar muito com isso. Tipo, você vai sair de casa, né? O seu filho já faça Vitaclean para a escola. A gente está atacando a causa da contaminação, então a gente vai diminuir essa cadeia da contaminação. Obrigado, de verdade, Leandro. Obrigado, Simão também. Muito legal fazer parte de vocês e poder contar esses 30 anos de empreendedorismo. Show de bola, demais aí, Sérgio. E muito bem, você que assistiu, que ouviu até agora, o que você achou da nossa sessão aqui de mentoria exclusiva com Sérgio Bertucci? Eu fiquei aqui, cara, assim, ó, minha cabeça sempre que eu converso com o Sérgio fica assim, isso explode. Tenho certeza que você curtiu, então já deixa aqui os seus comentários, né? Seja no Spotify, seja no YouTube, onde estiver, já deixa os seus comentários para a gente saber o que você achou. E eu aproveito para convidar você a conhecer mais sobre essa comunidade, sobre esse clube de network que nós criamos por aqui, que tem pessoas tão fantásticas quanto o Sérgio, que a gente aprende demais uns com os outros no dia a dia. Não é só nesses encontros que a gente aprende uns com os outros, né, Sérgio? No dia a dia, a gente está conversando diariamente, é um grupo com pessoas muito inteligentes, com empreendedores gigantes por lá, contribuindo, compartilhando conhecimentos e experiências. Então convido você a conhecer mais sobre esse projeto acessando empreendedores.com.br, o network que te leva às melhores salas. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais um encontro do Empreendedores por aqui. Valeu? Até lá!